Amém, queridos. Para mim é uma honra de estar aqui, né? Também uma grande responsabilidade, né? Primeiramente porque saber que esse altar é um altar, né? onde Deus fala, é um altar consagrado a Ele, né? É o mesmo lugar onde o nosso líder, o nosso apóstolo pisa e ministra as nossas vidas. Eu sou muito abençoado quando eu estou sentado ali recebendo da palavra de Deus através da boca dele. E realmente eu pedi para Deus me dê graça, porque é necessário. Eu gostaria, antes da igreja se assentar, eu gostaria de convidar a igreja a abrir as suas Bíblias. Nós vamos ler a palavra de Deus. Está lá no livro de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Aleluias. Deus é bom demais. Aleluias. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 19. Lucas capítulo 15, versículo 17 ao versículo 19. Glória a Deus. Amém, queridos? Um livro fácil de achar, tudo bem? Acho que a gente já está preparados, né? Nós estamos preparados para ler. Então diz assim, Lucas 15, versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Amém, queridos? Repete assim comigo: filho ou empregado? Isso é uma pergunta, e esse é o tema de hoje que Deus trouxe ao meu coração para entregar para a igreja. Filho ou empregado? Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu falo assim, né? Sempre quando eu vou ministrar, eu peço alguns sinais para Deus, né? Justamente para entender da aprovação dEle em relação a tudo aquilo que Ele trouxe para mim, né? Até para eu ter certeza do que o que eu estou falando não é do meu coração tão somente, mas é dirigido por Ele. Eu peço isso para Ele. E um dos sinais é que Deus tem trazido pessoas muito especiais junto comigo, né? Eu falo assim, há alguns minutos atrás teve nesse altar a vida do pastor Rubens, né? Que é uma pessoa que eu amo demais a vida dele. E eu vibro com o que Deus tem feito na vida dele. Vibro. Principalmente em relação à transformação de vida que Deus trouxe sobre a vida dele. Isso me atrai muito, né? Eu até disse de manhã, né? Eu falo assim, eu nasci dentro do lar evangélico, né? E eu falo assim, por conta disso, pela misericórdia de Deus, e graças a Deus eu agradeço Ele demais, agradeço aos meus pais. Eu fui privado, e quando eu falo que fui privado, não é uma reclamação, é pelo contrário, é para glorificar Deus. Eu fui privado de experimentar muitas coisas do mundo por conta disso, né? Só que ao mesmo tempo, eu falo assim, houve um tempo onde eu precisei reconhecer a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, nem sempre tendo uma vida, nem aquela vida que a gente fala do mundo, mas não importa, teve um momento que eu precisei reconhecer, eu precisei também abandonar os meus pecados. Mas quando eu falo daquela transformação radical que a gente vê, que eu mesmo volto a falar assim, eu vibro com isso, né? Eu fazia isso, agora eu não faço mais, eu fazia isso e Deus transforma a minha vida. Realmente eu não tenho tanto testemunho dessa forma. Por isso que isso me atrai, né? Eu gosto muito de ouvir. Eu até comentei com ele hoje, né? Eu falei assim, eu não esqueço, há 3 anos atrás, quando a gente estava numa confraternização, né, dos evangelistas, dos pastores, e eu gastei acho que mais de 1 hora conversando com ele, mas na verdade eu não conversei nada, eu só fiquei ouvindo. E ele ficava relatando da vida dele, né? Das coisas que ele fazia no passado, e eram coisas que eu volto a falar assim, como não fazia parte da minha realidade, aqui dentro, ele não sabe disso, mas aqui dentro me assustava um pouco. Mas queridos, cada coisa que ele falava, cada situação que ele falava, sabe como ele terminava? Ele falava assim, eu fiz tal coisa, fiz isso, aprontei isso, mas ele terminava assim, mas Deus transformou minha vida. Eu fiz tal coisa, mas Deus transformou minha vida. Eu aprontei tal coisa, mas Deus transformou minha vida. E queridos, esse Deus está aqui hoje, para transformar aquilo que é necessário, para tocar a tua vida e trazer o teu milagre. Se você perguntar para mim de transformação de vida, claro, eu também fui um pecador e também sou um pecador.
Até eu preciso tirar fazer uma desmificação, né, de alguma coisa que às vezes, eu acho que às vezes alguém pensa sobre isso, né? Quando a gente fala assim, eu nasci dentro do lar evangélico. Acho que as pessoas olham para nós e falam assim, esse menino aí, se ele tirar a camisa, acho que brota 2 asas aqui atrás dele, aqui de anjinho. E eu falo assim, querido, não é assim não. Somos pecadores e dependemos do amor e do resgate do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Agora, talvez aquela transformação radical eu não tenha, mas se você perguntar para mim assim, e os milagres? Você tem? E eu falo assim, eu tenho muitos milagres, em todas as áreas da minha vida, em todas. Se você me perguntar assim, você tem milagre na sua vida sentimental, no teu casamento? Eu vou falar assim, tenho milagres. Você tem milagre no nascimento dos teus filhos? Eu vou falar assim, sim, eu tenho milagres. Você tem milagres no teu trabalho? Eu vou falar assim, sim, eu tenho milagres. Você tem milagres na tua vida, talvez milagres de cura? Eu vou falar assim, sim, tenho milagres. Porque Jesus cuida de mim. E Jesus, Ele supre as minhas necessidades em todas as situações. Alguém quer saber de algum milagre sobre a minha vida? Se alguém quiser, eu conto. Eu vou falar. Tem um milagre que eu contei ele de manhã também, e esse milagre eu gosto muito dele, apesar de todos os milagres da minha vida, assim, de verdade, eu não estou enchendo linguiça. Se eu for falar de todos os milagres da minha vida, a gente gasta o culto inteiro aqui falando sobre isso. Eu gosto de um, porque esse ele tem uma comprovação médica, né? E eu falo assim, isso marcou muito minha vida. Alguns anos atrás, eu estava fazendo alguns exercícios na academia, eu fiz um exercício de perna lá, fiz um exercício errado, né? Cuidado com isso. E por conta disso, deu um estiramento na minha perna e veio uma dor muito forte. Eu parei e fui para casa, mas eu não fui muito preocupado não, porque já tinha acontecido algumas outras vezes, algumas coisas parecidas. Eu falei assim, daqui uns dias isso passa. Passou mais de um mês e a dor não passava, era uma dor que me incomodava demais. A dor era nas 2 virilhas, tudo bem? Nas 2 pernas. Fui ao médico. O médico falou assim, olha, isso daqui pode ser tal coisa, mas vamos fazer um exame. Fiz o exame, né, uns ultrassons lá que ele passou, e ele constatou o seguinte, nos exames, olha, estourou nas suas 2 virilhas 2 hérnias, e o negócio está meio grave, e precisamos partir para uma cirurgia de emergência, porque isso é grave. Quem sabe que é estourar a hérnia sabe do que eu estou falando, tá bom? Não vou entrar em detalhe aqui. Queridos, eu fiquei muito agoniado, e muito apreensivo e triste, porque eu até falei, né, alguns meses antes desse ocorrido, eu já tinha sofrido uma cirurgia por uma outra situação, e por essa cirurgia eu sofri bastante, né? Mas essa cirurgia também foi um milagre de Deus, tá bom? Eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas por conta disso eu falei assim, não, Deus, de novo, eu não quero participar disso de novo, eu não quero entrar numa mesa de cirurgia de novo. E eu fiquei muito agoniado com aquilo. Só que esse médico, ele falou assim, olha, eu vou encaminhar você para o cirurgião geral, porque eu não sou cirurgião, e ele vai marcar a sua cirurgia. Tá bom. Passou alguns dias, eu entreguei os exames para o cirurgião geral, ele olhou os exames e falou assim, realmente isso aqui é caso de cirurgia, e é emergência, e a gente precisa marcar isso. Só que ele falou assim para mim, para eu fazer essa cirurgia, eu preciso de exames adicionais. Então, eu vou pedir para você rapidamente fazer esses novos exames, você traz para mim, eu vou olhar e a gente vai marcar essa cirurgia. E aquela agonia no meu coração, queridos. E eu vim para a igreja, isso é alguns anos atrás, na época quem era meu líder aqui da igreja era o pastor Marcelo. Não sei, nem se ele lembra disso. E eu trouxe o primeiro exame para ele, contei toda a história para ele, e falei assim, pastor, está acontecendo isso, e eu não quero. E ele falou assim, quem conhece o pastor Marcelo sabe, né, que ele é bem atiradão assim. Ele falou assim, opa, cadê o exame? Pega lá. Era no final do culto. A gente não foi nessa igreja, foi lá na outra igreja, tá bom? Lá na Robert Kennedy. A gente chegou na frente do altar, ele pegou o óleo e começou a orar e começou a profetizar sobre aqueles exames. E junto comigo ele falou assim, eu entro com você nessa. E ele começou a declarar, Deus, nós não aceitamos essa cirurgia. Nós queremos a cura. Queridos, presta atenção, naquela mesma semana eu fui fazer os novos exames.
E na semana seguinte eu voltei no cirurgião geral. Eu sentei na frente dele, entreguei os primeiros exames, entreguei os novos exames. E ele começou a olhar um, olhava outro, olhava um, olhava outro, e não falava nada, e de repente ele falou assim: é engraçado, eu conheço esse primeiro médico aqui, que fez seus primeiros exames, ele não erra. E eu falei assim: doutor, por que o senhor está falando isso? Porque eu também não estava entendendo. Ele falou assim: então, pois é, esse primeiro médico aqui, ele não erra, eu conheço ele, ele é um médico experiente. Daí eu falei assim: mas o que o senhor quer dizer com isso? Ele falou assim: olha, no primeiro exame indica uma cirurgia, no segundo exame indica que você não tem nada. Queridos, sabe quando Deus toca na nossa vida e a gente não percebe? E naquele momento, e eu falo isso porque assim, os milagres de Deus sobre as nossas vidas são constantes, e muitas vezes a gente não percebe. Eu sentado na cadeira olhando para o médico, veio na minha mente, realmente a situação falou assim: espera um pouquinho, eu pensando comigo mesmo, já faz alguns dias que eu não sinto mais dor, aquela dor que eu fiquei por alguns meses sentindo, eu não sinto mais. E daí o médico olhou para minha cara e falou assim: olha, eu não tenho o que fazer, aqui nesses exames mostra que você não tem nada. Queridos, eu saí daquele lugar glorificando a Deus por este milagre. E queridos, sabe o que eu creio? Eu creio num Jesus, eu creio num Deus que a Bíblia diz que é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Queridos, aquele mesmo Jesus que fazia seus milagres ali no Novo Testamento, há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo milagre, é o mesmo Jesus que tocou a minha vida, o meu físico, e pode tocar a sua também. E eu queria fazer um convite nesse momento, bem rapidamente, tá bom? A gente precisa entrar na palavra, ainda não é a palavra. Eu preciso entrar bem rapidamente na palavra, mas eu quero fazer um convite para a tua vida. Eu não posso somente declarar testemunhos, e vocês também não podem somente ficar ouvindo testemunhos. Nós precisamos viver milagres. Tudo bem? Eu gostaria de saber se no nosso meio nós temos pessoas que porventura você tem alguma dificuldade no teu físico. Agora eu estou falando de enfermidade, de alguma doença, alguma coisa, que você precisa do toque de Jesus Cristo. Eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse aqui para frente. Se você tiver alguma enfermidade, alguma doença, alguma limitação física, eu gostaria que nesse momento toda a igreja ficasse em pé. Pode ser? Vocês me ajudam em oração? Amém? Glória a Deus. Gostaria de pedir ajuda, para os nossos queridos pastores, nossos queridos evangelistas, diáconos, obreiros. Aleluias. Eu creio que Deus vai fazer o milagre dele, queridos. Eu creio de verdade. Nós quando a gente entra para dentro desta casa, queridos, a gente não está aqui diante de um palco e nem diante de um teatro. Nós estamos aqui diante daquilo que nós cremos. Vamos orar, queridos, por esses nossos queridos? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, mais uma vez nós clamamos pelo poder de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós clamamos pelo sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, Pai. E, Senhor Deus, pela minha fé eu coloco esses irmãos, Senhor Deus, sobre o Teu altar, para o Teu cuidado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, a Tua palavra nos diz, Senhor Deus, que pelas pisaduras do Teu Filho amado Jesus Cristo nesta terra, nós seríamos curados e sarados. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, eu declaro esta realidade da palavra de Deus agora sobre as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, recebam o toque de Jesus Cristo, sejam curados e sarados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que toda palavra relatada, toda palavra que saiu de boca de médicos, talvez trazendo algum tipo de sentença, em cima da ciência, Senhor Deus, eu declaro, Pai, que a última palavra é a Tua. E a última palavra, Senhor Deus, eu creio que aquilo que a Tua palavra nos diz, palavras de cura, palavras de libertação, em nome do Senhor Jesus. Pai, se houver alguma enfermidade, Senhor Deus, que tenha aprisionado algum dos Teus filhos que estão aqui, em nome de Jesus, nós declaramos liberdade sobre eles agora, em nome do Senhor Jesus. Receba a sua cura, querido, em nome do Senhor Jesus. Receba o Teu milagre em nome do Senhor Jesus Cristo.
Satanás, eu declaro sobre você, tira a sua mão de enfermidade sobre a vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, eu te glorifico, Deus, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, e te glorifico, meu Pai, pelos testemunhos que ouviremos a respeito desta noite, porque sabemos que o Senhor está aqui. Aleluias, aleluias, aleluias e aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir o teu Deus, queridos? Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus é bom demais. Amém, queridos. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, nós estamos num ano, né, que o nosso querido apóstolo, a nossa querida bispa, recebeu uma direção de Deus e derramou isso sobre a nossa igreja. Tudo bem? É uma direção sobre as nossas vidas a respeito deste ano de 2022. E eu creio que isso é uma unção que nós estaremos vivendo. Tudo bem? Quem lembra? O ano do avançar. Tudo bem? O ano do avançar. E nós temos um versículo base sobre isso. Eu queria trazer rapidamente esse versículo, justamente para isso ficar no nosso coração, e que esse versículo fique assim durante todo esse ano, que seja um sustento para nós, tudo bem? Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 19, Filipenses 3, do 13 ao 14, tá bom? Se você quiser abrir a tua Bíblia, senão a gente lê junto aqui, tá bom? Filipenses 3, do 13 ao 14. Filipenses 3, do 13 ao 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim não julgo que há alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Isso daqui são palavras do apóstolo Paulo, tá bom? Que ele declarou aos filipenses falando dele próprio, tá bom? Nesses versículos ele está falando dele próprio, justamente para trazer um alerta para aquela igreja. E esse alerta serve para nossas vidas também como um direcionamento, tudo bem? E eu falo assim, aqui ele fala muito de olhar para o passado. Ele fala assim, olha, eu não me prendo ao passado, pelo contrário, o meu foco é Jesus Cristo, o meu alvo é Jesus Cristo, e é por isso que eu avanço. E daí eu pergunto assim, né, uma coisa que o apóstolo trouxe também, né, nessas últimas semanas, ele trouxe assim um segredinho para isso acontecer, para nós avançarmos, que é justamente o seguinte. Ele trouxe uma afirmação, a afirmação dele foi o seguinte: não se prenda ao teu passado, tudo bem? Isso pode nos aprisionar, isso pode até bloquear a nossa vida e nos paralisar. Isso não é uma verdade, tá bom? Mas quando a gente fala da vida de um cristão, a gente pode perguntar assim, mas é errado um cristão olhar para o seu passado? E eu falo assim, depende. Se eu olhar da forma certa, não é errado. O que é olhar pela forma certa? É aquilo que está lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, é um versículo bastante conhecido, que diz assim, ó: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tudo bem? E era uma palavra que foi escrito, né, para aquele povo, e justamente Deus, nesse contexto de Lamentações, estavam falando assim para eles, assim, olhem tudo que Deus já fez na vida de vocês, e que isso seja combustível para que vocês continuem vivendo, crendo no que Deus vai continuar fazendo. Tudo bem? Então eu falo assim, olha, não há problema algum eu olhar para o meu passado, mas com foco em Deus, de ver tudo aquilo que Deus fez para ele. Por isso quando a gente fala assim, olha, quero trazer à memória, ou seja, alguma coisa que já estava na minha memória, que por algum motivo foi esquecido, mas eu faço esse exercício, esse esforço, eu olho para o passado e tento lembrar tudo aquilo que Deus fez por mim. E isso me motiva, queridos, a me ter esperança. E ter esperança, a gente está falando de futuro. Eu olho para o passado, vejo o que Deus fez, e isso me traz convicção que Deus vai continuar fazendo. Amém, queridos? E eu falo assim, mas que forma errada de um cristão olhar para o passado? Justamente, queridos, quando a gente nos prendemos aos nossos erros, tudo bem? E eu falo assim, quando nós nos prendemos aos nossos erros, isso traz sobre nós uma coisa muito nociva, que é o sentimento de culpa. Tudo bem? Quando eu falo do apóstolo Paulo, eu falo assim, neste contexto aqui, ele já estava pregando o evangelho, ele estava ministrando, ele estava fazendo milagres. Queridos, mas se ele olhasse para o passado dele, em relação aos absurdos que ele fez, qual que era o passado do apóstolo Paulo?
ele matava cristãos, ele perseguia a igreja, tudo bem? E eu falo assim, matar uma vida, queridos, eu falo assim, eu já vi pessoas relatando, né, pessoas que já mataram uma outra pessoa, e eu já vi, né, na televisão, assim, não próximo de mim, mas eles relatam assim que é uma culpa tremenda, principalmente aqueles que se arrependem, né? É uma culpa tremenda que vem sobre eles. E eu falo assim, quando a gente fala de Paulo, a gente não fala de uma morte, a gente fala de várias mortes. E eu falo assim, a Paulo, ele tinha todos os motivos do mundo para não fazer nada para Deus, porque talvez o sentimento de culpa dele não permitisse que ele fizesse isso. Mas ele fala o seguinte, olha, eu prefiro não me prender a isso. Eu prefiro me prender na manifestação de Deus sobre a minha vida. E uma coisa que eu falo para vocês, queridos, e fiquem atentos com isso. Satanás, ele é muito bom nisso. Nisso o quê? De justamente fazer com que você olhe para o teu passado, lembrar dos teus erros, e o diabo ele faz questão de pegar esta culpa e jogar em cima de vocês. Não permita isso. Queridos, Paulo entendeu o que significava o perdão de Jesus Cristo sobre a vida dele. Ele entendeu isso. E ele entendeu que o nosso passado é limpo. E Satanás não tem poder de nos trazer acusações. Então, queridos, uma coisa eu falo para vocês, não se prendam ao passado. Deus tem um mover na vida de cada um de vocês, um mover do avançar, de receber novas conquistas, novas bênçãos, de receber as surpresas de Deus sobre a nossa vida. E queridos, quando eu falo de avançar, o contrário do avançar chama-se retroceder. Eu falo o seguinte, às vezes a gente até ouve, né? Eu falo assim, no mundo corporativo, né? No mundo de empresas, de negócios, tal. Eu já ouvi isso muitas vezes. Ele falou assim, olha, às vezes vale a pena você dar 2 passos para trás, para começar novamente a dar 1 passo para frente, né? Mais ou menos isso que eles falam. Alguém já ouviu isso? Tudo bem? Tá bom? É uma coisa que eu já ouvi muito disso. Eu até acredito que isso pode ser uma estratégia natural para essa área, tudo bem? Para a área de negócios, para a área corporativa, eu até acredito que isso possa funcionar. Queridos, mas quando a gente fala do espiritual, eu não consigo encaixar isso na nossa vida espiritual. Porque eu falo assim, Deus não tem isso para nós. Retrocesso, passos atrás. Eu falo assim, isso é muito, quando a gente dá um passo atrás, a gente corre um grande risco. Um grande risco. Risco de se machucar, risco de se frustrar, risco de perder a visão de Deus, porque um passo para trás pode gerar um segundo passo para trás, e um terceiro passo para trás, e um quarto e um quinto, e de repente eu não percebo e estou distante da presença de Deus, e eu não posso. Queridos, o que Deus tem para nós é sempre o avançar, e eu falo o seguinte, retroceder, nós perdemos a visão. Eu falo assim, olha, o reino natural explica o espiritual. Por isso que Jesus, nas suas parábolas, ele falava muito de coisas naturais, para nos trazer realidades espirituais, tudo bem? E quando eu falo de natural, olhando para nós, tudo bem? Eu falo assim, onde Deus colocou os nossos olhos? À frente ou atrás? À frente. Isso é lógico e óbvio, tudo bem? Então eu falo assim, olha, presta atenção, fisicamente, no natural, se eu estou dando passo atrás, se eu estou retrocedendo, eu corro risco? Eu corro, porque eu perco a visão, a minha visão está para cá, o meu alvo é aqui, não é aqui atrás. Eu corro risco de me machucar, eu corro risco de sofrer algum dano, tudo bem? E espiritualmente assim, queridos, passos atrás pode te provocar choro, dor no teu coração, frustração. A Bíblia relata de Pedro, quando estava diante da crucificação de Jesus Cristo, ele estava lá, Jesus estava sendo crucificado, ele também estava ali presenciando aquilo, e algumas pessoas chegam para ele e falam assim para ele assim, ei, você é um deles. E Pedro o que faz? Talvez numa situação de fraqueza dele, eu falo isso sem julgamento, tá bom? Talvez se eu estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa, não sei. Mas num momento de fraqueza dele, ele fala assim, não, eu não sou. Eu não sou. Quando ele estava fazendo isso, querido, sabe o que estava acontecendo? Ele estava dando um passo para trás, ele estava retrocedendo. Daí as pessoas vêm e perguntam pela segunda vez, ei, você é um deles. E novamente ele fala assim, não, eu não sou um deles. E ele dá o segundo passo para trás.
E vem pela terceira vez e fala assim: ei, você é um deles sim. E pela terceira vez ele nega Jesus Cristo e dá o terceiro passo para trás. A gente conhece essa história, né? O galo canta, mas a Bíblia também relata que nesse momento ele chora um choro amargo, um choro de tristeza profunda, porque ele sabe o que ele fez. Queridos, o retroceder te gera tristeza. Não retroceda. Queridos, o retroceder te paralisa. O retroceder te faz uma estátua de sal. Lembra da esposa de Ló? Eles moravam ali em Sodoma e Gomorra, no meio do pecado, no meio daquelas coisas que estavam desagradando a Deus. E eu falo assim, quando a gente vive no meio do pecado, a gente corre um grande risco de se acostumar com o pecado. E de repente nós estamos nos sujando por esse pecado. E Deus percebeu isso, e Ele tomou uma decisão: vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas ao mesmo tempo Ele falou assim: espera um pouquinho, eu preciso tirar Ló e a família dele de lá. Eu tenho algo novo para a vida deles. Não mais a vida de pecado, mas algo novo. E Deus arma um plano ali, e esse plano começa a ser executado. Mas a Bíblia relata também que no meio do caminho, esta mulher talvez ainda sendo atraída por aquilo que ela deixou para trás, que não era para fazer mais parte da vida dela. Ela para, retrocede e olha para trás. E a Bíblia fala que ela é transformada em uma estátua de sal. E eu falo assim, queridos, cuidado. Andar para trás no reino espiritual, isso pode paralisar a tua vida. E queridos, uma coisa que Deus trouxe no meu coração, que eu fiquei pensando nesses dias, e para mim é algo muito tremendo, é justamente o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus preparou para nós vivermos. E quando a gente fala de relacionamento com Deus, eu falo assim, a gente consegue perceber na Bíblia uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, o relacionamento das pessoas, da humanidade, com aqueles que buscavam a Deus, em relação ao próprio Deus, era um relacionamento baseado em outras pessoas. Pessoas que naquele tempo era referência para a vida deles. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu falo assim, por exemplo, como que era normal as pessoas se chegarem a Deus, por exemplo, numa oração, num clamor? Era normal as pessoas dizerem assim: Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E logo em seguida a pessoa se apresentava a Deus e buscava a presença de Deus. E era uma relação onde Deus respondia, mas ao mesmo tempo era uma relação que não era tão íntima assim, porque eles dependiam de alguém, justamente como padrão da vida deles. Esse padrão era Abraão, Isaac e Jacó, justamente para ele ter esse relacionamento com Deus. Alguns diziam assim, filho de Davi, para se chegar a Deus, ou seja, usava a figura de Davi para isso. Isso é notado, por exemplo, no Novo Testamento, quando aquele cego encontra Jesus, ele começa a clamar dessa forma: Jesus, filho de Davi. Não filho de Deus, porque ele ainda não tinha essa referência. Queridos, mas quando a gente vai para o Novo Testamento, inicia-se um novo tipo de relacionamento entre a humanidade e Deus. E esse novo tipo de relacionamento é justamente olhando a figura de Jesus Cristo. A todo momento Jesus Cristo se apresentava a Deus como filho, e ele buscava a presença de Deus como pai dele, e ele declarava isso a todo momento. E eu creio que as pessoas ao redor dele presenciavam isso, e talvez num primeiro momento estranhava, falava assim: como funciona isso? Como que é isso? Deus, ele é o pai e esse daí é o filho. Mas ao mesmo tempo a Bíblia relata que nós somos coerdeiros, isso foi ministrado hoje aqui, nós somos coerdeiros de Jesus em tudo, ou seja, nós também podemos usufruir deste relacionamento da mesma forma que Jesus tinha com o pai dele. Isso cabe a nós também. Que relacionamento é esse, queridos? Não mais o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apesar desse Deus ser o mesmo Deus de hoje, mas agora o Deus que se apresenta como pai, é o Deus que espera que nós assumamos a nossa condição de sermos filhos de Deus. Por isso o tema desta noite, queridos, é esta pergunta: filho ou empregado? E queridos, agora a gente entra nesses primeiros versículos que nós lemos. A gente não leu todos os versículos, mas quem já conseguiu identificar, né? Isso é bastante conhecido. A gente sabe que foi parte de versículos que nós lemos da parábola do filho pródigo. Tudo bem?
E essa parábola do filho pródigo, ela exemplifica muito bem o nosso relacionamento com Jesus Cristo, com Deus. E eu falo assim, nos traz alertas justamente daquilo que não devemos fazer, tudo bem? E eu falo assim, é um claro exemplo de um retrocesso, porque a gente conhece essa história, e a Bíblia fala de um filho que num determinado momento da vida dele, ele foi atraído pelos prazeres do mundo, e ele chega para o pai dele e fala assim, pai, eu quero minha parte na herança. O pai, né, não sei o que passa pela cabeça dele, né, apesar que eu vou fazer só um parênteses aqui, tá bom? Quando a Bíblia fala de parábolas na Bíblia, o que é uma parábola? Parábola era uma estratégia que Jesus usava de trazer uma história da vida secular deles, justamente para explicar o espiritual. Não necessariamente essa história era uma história verdadeira, mas era uma história que eles podiam entender o que Jesus queria falar depois, né? A Bíblia fala de muitas parábolas, a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, tudo bem? Então, na verdade, não dá para a gente afirmar com toda certeza que essa história realmente aconteceu. Mas, queridos, dentro dessa história, tem ensinamentos muito profundos para as nossas vidas, tá bom? Tudo que é colocado na Bíblia, não é colocado por um acaso. E, queridos, a gente vê um filho, né, exemplificando nesse texto, que ele perde a referência do pai dele. Ele perde a referência desse relacionamento. E o pai dele entrega na mão dele a parte dele na herança. A Bíblia fala que esse filho sai para o mundo, começa a gastar todo o dinheiro dele por prazeres, tudo bem? E num determinado momento, o que a Bíblia fala? Que de repente o dinheiro acabou. E o dinheiro acabou. E o que aconteceu sobre essa vida dele, queridos? De novo eu falo, é aquilo que a gente falou anteriormente, as consequências do retroceder. Ele ficou muito triste, entristeceu também o pai dele. Ele perdeu a visão. E a vida dele foi paralisada, tudo bem? De repente ele não ia nem mais para trás nem para frente. E nesse texto que nós lemos aqui, a Bíblia fala que ele estava com fome e estava diante de porcos, ele cuidava de porcos. E ele olhou para aqueles porcos, né? E ele estava numa situação tão terrível, que ele começou a desejar comer aquilo. Só que num momento de consciência, ele começa a lembrar daquilo que ele vivia na presença do pai dele. E de repente, vem pensamentos no coração dele, na mente dele, dizendo o seguinte: espera um pouquinho, os empregados do meu pai, eles estão comendo melhor do que eu. A comida que eles estão comendo lá, é a comida muito melhor do que a minha. Ou seja, a vida que eles levam é muito melhor que a minha. E ele toma uma decisão. Glória a Deus. E essa decisão, queridos, é justamente a decisão de retornar. E eu falo o seguinte, queridos, muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, e presta atenção aonde eu quero chegar, tá bom? E nós temos aquele algo no nosso coração que é uma verdade, que Deus é amor. E por conta disso nós lemos a palavra de Deus em cima desse contexto, em cima do amor. E por conta disso, nós temos a facilidade de romantizar tudo que tem na Bíblia. Queridos, mas muitas vezes a gente tem que analisar a Bíblia de uma forma racional. A Bíblia nos ensina isso também, lá nas cartas de Paulo, quando fala que nós temos que ter um culto racional. Nós temos que ler a Bíblia de uma forma espiritual, buscando a revelação do Espírito Santo de Deus, mas ao mesmo tempo usando a nossa mente. E queridos, quando a gente vê esta parábola do filho pródigo, muitas vezes a gente, por romantizar a Bíblia, a gente fala assim: ai que bonitinho, o filho pródigo se arrependeu, o filho pródigo voltou a amar o pai dele, o filho pródigo voltou a desejar a presença do pai dele, o filho pródigo voltou a desejar estar debaixo do cuidado do pai dele. Queridos, mas quando nós olhamos para isso, a gente percebe que não foi bem assim. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não quero frustrar vocês e nem acabar com essa história do filho pródigo, tá bom? Mas eu quero trazer algo real para as nossas vidas como um alerta, tá bom? Eu falo assim, ó, quando a gente lê lá em Lucas a palavra do filho pródigo, em versículos anteriores falam da parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Essas parábolas, queridos, é diretamente relacionada àquelas pessoas do mundo que precisam do resgate de Deus e precisam ser buscadas, tudo bem? Mas quando a gente fala da palavra do filho pródigo, a gente não está falando de pessoas do mundo.
A gente está falando de pessoas de dentro da igreja. A gente está falando de pessoas que vivem ou já viveram na presença do Pai. Por isso esta parábola é para nós, a sua igreja. Tudo bem? E eu falo assim, nós temos essa facilidade, tudo bem? De pensar assim, poxa, que bonitinho. Queridos, mas esse retorno, né, desse filho pródigo, a decisão dele retornar, foi em cima de uma motivação. E essa motivação, a gente pergunta assim, qual foi essa motivação? Talvez alguns vão falar assim, não, essa motivação foi em cima de um arrependimento, porque ele pode ter se arrependido por conta do que ele estava vivendo. Essa motivação pode ser porque ele voltou a amar o pai dele. Essa motivação foi porque ele desejou voltar, né, para os braços do pai dele. Queridos, mas que motivação foi essa que fez com que ele voltasse? E eu vou contar algo da nossa vida aqui, tudo bem? Existe aqui na nossa igreja uma família que eu amo demais a vida deles, tá bom? Não vou relatar nomes, mas eles sabem, né, de que eu estou falando. E queridos, eu conheci essa família alguns anos atrás aqui na igreja. E essa família, ela tem alguns filhos, homens. E esses filhos, infelizmente, eles decidiram partir para o mundo e começaram a experimentar os prazeres desta vida, tá bom? E agora eu estou falando de vícios, eu estou falando de prostituição. E quando a gente começou a se aproximar, eu percebia que essa mãe sofria demais, porque esses filhos, eles saíam literalmente de casa e ficavam dias longe de casa, se drogando, se prostituindo. E essa mãe ficava muito aflita, e eu questionava ela, e eu lembro de um dia que eu perguntei para ela, e falei assim, mas eles nunca retornam? Eles não voltam? Como que funciona isso? Eles literalmente vivem na rua a todo momento, como eles conseguem sobreviver? E daí eu fiz uma segunda pergunta, tá? Mas quando eles voltam, como que eles voltam? Eles voltam arrependidos do que eles fizeram, né? E ela falou assim para mim, que até chocou um pouquinho a minha vida, tá bom? Eu não esperava isso. Ela falou assim, não, eles voltam. Depois de muitos dias eles voltam. E sabe como eles voltam? Eles voltam em cima de um teatro. Eles voltam aparentemente arrependidos, eles choram, eles dizem que nunca mais vai fazer aquilo. Só que ele falou assim, sabe o que tinha, sabe por que eles voltam? Sabe qual era o real motivo da volta deles? A fome. Eu estava perguntando, né? Eu estava falando com pessoas que têm mais experiência nesse sentido das drogas, né? E eles dizem o seguinte, que enquanto você está no estado de drogas, né, consumindo drogas, você consegue ficar dias consumindo drogas sem comer e sem sentir fome. Falou assim que um drogado, ele não sente fome. O problema é quando passa o efeito das drogas depois de certos dias. Aí ele fala, quem relata isso, né, fala assim que depois que passa o efeito das drogas, vem uma fome assim, sabe aquela fome que a gente chama assim, fome de leão? Que a pessoa fica desesperada para comer. E voltando para esses filhos, eles voltavam para isso. Eles voltavam para saciar uma necessidade deles. Então eles voltavam, eles choravam, eles mostravam um suposto arrependimento, comiam, tomavam seu banho, descansavam, no dia seguinte voltavam para a rua, voltavam para os seus prazeres, voltavam para os seus pecados. É meio cruel isso, não é? Só que, queridos, e quando a gente faz isso com Deus? Nós. E quando a gente tem Deus somente como aquele que supre necessidades? E quando a gente tem Deus naquele relacionamento de puro interesse? Queridos, é triste, mas eu já presenciei cuidando de pessoas que enquanto Deus estava fazendo, a pessoa estava aqui firme na presença dele. Mas de repente numa situação que na cabeça dele Deus não fez, gerou revolta no coração dela e ela simplesmente abandonou a igreja, abandonou a própria presença de Deus. Mas queridos, muitas vezes a gente pode estar fisicamente dentro aqui da igreja, mas tendo essa visão de Deus, aquele que supre necessidades. Queridos, apesar de Deus suprir necessidade, Deus não é um supridor de necessidade. Deus é Deus, simplesmente assim. E queridos, quando eu olho para esse filho, ele toma essa decisão de voltar, e são esses versículos que nós lemos, e ele fala o seguinte, versículo 17,
E tornando em si, disse, ou seja, veio a consciência na cabeça dele e disse assim: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morro de fome? Eu não vejo nenhum arrependimento nesse contexto, queridos, desculpa, tudo bem? Mas ele volta motivado por essa motivação errada. Em cima dessa motivação, ele começa a gerar um plano para essa volta. Ele gera esse plano, esse filho. E o plano é o seguinte: eu vou levantar, estou falando agora do versículo 18 e 19. Vou levantar, vou me apresentar ao meu pai, eu vou falar para ele que eu pequei, que realmente, eu pequei, eu vou assumir isso, eu pequei, mas eu vou fazer um pedido para ele. Eu falei assim: pai, calma, não precisa me aceitar como filho, me receba como um empregado seu, me receba como um empregado. Daí, queridos, eu falo o seguinte para vocês: esse plano aparentemente deu certo, mas eu vou assumir, eu vou afirmar para vocês, graças a Deus, esse plano não deu certo. Esse plano maquinado no coração de um ser humano não deu certo, e eu vou explicar para vocês porque não deu. E eu falo assim, queridos, nós podemos gerar planos na nossa vida, o ser humano faz isso. Só que, queridos, quando a gente gera planos sem a presença de Deus e sem o direcionamento de Deus, não passa a ser um plano de Deus, mas passa a ser um plano humano. E o plano humano normalmente são planos falhos. Quando a gente lê lá em Jeremias, capítulo 17, do versículo 9 e 10, diz o seguinte: enganoso é o coração, meu coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ou seja, quando eu gero um plano sem a presença de Deus, normalmente eu, por ser um humano, normalmente esse plano, existe uma má intenção por trás dele. Isso é a Bíblia que está relatando, tá bom? Só que a Bíblia continua, versículo 10, fala assim: eu, porém, o Senhor, agora está falando de Deus, esquadrinho o coração. Ou seja, a gente não consegue enganar Deus com as nossas má intenções. A gente não consegue chegar para Deus, sabe do exemplo que eu falei dos filhos, de chegar para aquela mãe e até chorar na presença dela, mostrando um suposto arrependimento. Queridos, com Deus eu não consigo fazer isso. Ele conhece as motivações do meu coração. Em Provérbios 16, no versículo 1 e versículo 2, diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, aparentemente tudo muito bonitinho, mas o Senhor pesa o espírito. De novo, o Senhor conhece aquilo que você pensa. E, queridos, o plano de Deus, o plano de reaproximação desse menino deu errado. E por que deu errado? Porque prevaleceu agora os planos de Deus, os planos do Pai. Queridos, às vezes a gente olha, para esse contexto todo, e é como se fosse um filme, e nós esperamos o final feliz de tudo isso. E nesse contexto realmente houve um final feliz. Mas esse final feliz, ele aconteceu exclusivamente pela força e pela ação do Pai, não do Filho. E eu falo assim, por que disso? Porque, novamente eu falo, queridos, por trás desse plano, por trás desse pedido, havia uma outra coisa que nós devemos tomar muito cuidado sobre as nossas vidas. A primeira coisa foi a motivação errada, e a segunda foi o plano dele se apresentar ao pai dele. E qual que foi o plano dele? Ele falou assim: pai, filho não, empregado, me receba como um empregado. Queridos, o que tem por trás disso? E novamente eu vou falar de algo da nossa vida aqui. Eu trabalho, e o meu trabalho é fazer alguns projetos dentro de empresas, tá bom? Então eu trabalho muito dentro de indústrias, de metalúrgicas, e metalúrgicas grandes, E eu pergunto para vocês, e vocês vão entender o que eu estou falando, e vocês vão lembrar do que eu estou falando. Lá na indústria, na fábrica, onde as pessoas se reúnem para trabalhar, em volta, na parte da rua, em volta, perto, próximo àquilo, tem a presença, é normal ter a presença de algumas coisas ali. Que coisas são essas? Alguém lembra o que eu estou falando? Alguém conseguiu identificar isso? Perto das empresas, queridos, é muito normal ter botecos, bares e situações de prostituição. É muito comum isso. Presta atenção nisso. Vai perto das fábricas e olha ao redor delas.
Tudo bem? E o que acontece? Quando acaba o turno, que acaba o horário daquele empregado, sabe o que acontece infelizmente com a maioria deles? Eles saem da empresa no final do expediente e vão para casa. Não. Eles vão para os bares. Eles vão atrás de drogas. Eles vão atrás de prostituição. Isso é a vida do empregado. E queridos, e sabe por quê? Sabe qual que é a relação de um empregado com o patrão? Como que é essa relação? Eu digo para vocês, o empregado, ele tem a visão do patrão dele como aquele que é um supridor das suas necessidades, porque no final do mês ele recebe um salário. Esse empregado, ele olha para o patrão dele e fala assim, esse patrão, ele cuida de mim, porque ele paga, por exemplo, o convênio médico. Ele cuida de mim, ele cuida da minha saúde, ele tem um cuidado desse patrão sobre a vida dele. Ele olha para o patrão e fala assim, olha, é por causa desse patrão que eu almoço todo dia, eu tenho a minha alimentação, eu não passo fome, é por causa dele. Essa é a relação de um empregado com o patrão. Só que a relação não termina aí. Queridos, quando acaba o turno, o que eu falei para vocês? Eles saem e vai para onde? Para os prazeres do mundo. Você já viu um patrão sair lá da empresa dele e ir atrás de um desses empregados e falar assim para eles assim, ó, você não pode fazer isso. Você não pode se alcoolizar, se embriagar. Você não pode se drogar, você não pode se prostituir. Vocês já viram isso? Isso não existe nessa relação, isso não existe. Ou seja, vou ser mais claro, que relação é essa? É uma relação onde eu tenho ele como supridor das minhas necessidades, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha liberdade de fazer aquilo que eu bem entender da minha vida. Queridos, presta atenção. Esse era o plano desse filho. E mais uma vez eu pergunto para você, eu quero que isso fique no seu coração. Filho ou empregado? Queridos, ele chega para o pai dele com a intenção errada do coração dele e pensa o seguinte: eu vou chegar para o meu pai, eu vou falar que eu pequei, mas ainda desejo as coisas do mundo. Então eu vou chegar para ele e falar assim, pai, esquece esse negócio de filho, esquece. Me receba somente como um empregado seu. E com isso, queridos, a intenção dele era o seguinte: eu vou ter o sustento do meu pai, eu vou ter o cuidado do meu pai sobre a minha vida, mas ao mesmo tempo eu vou ter a liberdade de fazer o que eu bem entender com isso. Queridos, presta atenção, olha a sequência. Eu vou dizer que eu pequei, e logo em seguida eu vou declarar que eu não preciso desse negócio de ser filho, pode ser um empregado. Queridos, ele chega na presença do pai. O pai estava esperando ele, com aquela expectativa de pai. Meu filho está retornando. E esse filho se apresenta diante do pai e começa a executar o plano dele. E ele começa a relatar e fala assim: pai, pequei contra ti. Qual que seria o segundo passo? Ele ia declarar assim: pai, me faça como um empregado seu. Se você ler o restante dos versículos, você vai perceber que o pai dele não permitiu que ele fizesse essa segunda proposta. Quando ele falou assim: pai, pequei diante de ti, o pai dele, que representa a figura de Deus sobre as nossas vidas, é aquele Deus que esquadrinha os nossos corações, é aquele Deus que conhece as nossas intenções. E aquele pai, queridos, novamente falo, representando a figura de Deus, antes daquele filho abrir a boca, ele já compreendeu o que estava acontecendo naquele momento. E aquele pai naquele momento olha para o filho e diz o seguinte: filho, presta atenção, empregado não. Se você quiser, é filho. Você pode olhar para o teu irmão do lado e fazer essa afirmação para ele e falar assim: querido, empregado não, filho. E queridos, ao mesmo tempo, esse pai, ele começa a relatar para esse filho dizendo o seguinte: filho, eu tenho para você roupas novas, eu tenho uma sandália nova. Ou seja, você tem o meu cuidado sobre a sua vida. Filho, presta atenção. Eu tenho também, não somente um prato de comida, mas eu tenho aqui um boi cevado para você. Sabe o que era boi cevado, queridos? Era o melhor boi que aquele homem poderia ter. O melhor, aquele que era melhor tratado. Sabe, boi de estimação, Eu até relatei de manhã, eu tenho um tio que, lá em Goiás, que ele tem isso daí, ele tem gados, ele tem uma fazenda e cria gados, e tem alguns que é de corte, tem alguns que
até se mata, né, por causa da carne e tudo. Mas eu lembro lá no meu passado, quando eu era adolescente, que tinha um que era de estimação dele. Ele falava assim, esse daqui ninguém toca. Eu não sei porquê, ele se apegou àquele lá. Esse era um boi cevado. Ele falou assim, filho, o melhor boi que eu tenho está disponível para você. E ele fala assim, filho, mais uma coisa, eu também tenho preparado para você um anel. E esse anel te identifica como um filho meu. Esse anel te traz honra por onde você for. Quando você passar no meio dos empregados, os empregados vão te respeitar por causa deste anel. E ele fala assim, olha, tá tudo aqui, ó, é tudo para você. Mas ele volta e fala assim, olha, empregado não. Se você quiser, é como filho. E queridos, neste momento, eu acredito que o coração daquele menino foi impactado por esta palavra. E novamente veio a realidade sobre a vida dele, de saber o seguinte, realmente, eu sou filho. O meu papel é esse, eu sou filho. E ele aceita esta condição. E a Bíblia fala, né, que uma festa foi realizada e ele voltou de novo debaixo da autoridade do pai dele, debaixo do cuidado do pai dele. Ele voltou a usufruir de tudo aquilo que o pai dele tinha. Amém, queridos? Eu falo o seguinte, queridos, cuidado. Novamente eu falo assim, olha, cuidado, para esse filho pródigo não ser um de nós. Porque eu falo o seguinte, às vezes o nosso relacionamento com Deus pode ser um relacionamento de interesse. Um relacionamento até com más intenções. Um relacionamento às vezes até de empregado. Sabe o que é ter um relacionamento de empregado? Aquilo que eu falei há tempos atrás. De repente eu estou aqui na igreja, eu falo assim, que hora que começa o culto? 6 horas? Tá bom, eu entro aqui dentro, na adoração eu levanto minha mão, eu posso até ofertar, eu posso até ouvir a palavra, só que de repente quando sai por aquela porta, de repente eu posso voltar para os meus pecados, para os prazeres que eu tenho nessa vida. Isso é ter um coração de empregado, é ter um coração daquele Deus que cuida de mim, que derrama o seu amor por mim, mas ao mesmo tempo eu quero viver em liberdade. Eu quero fazer aquilo que eu acho que tenho que fazer. E Deus não tem isso para nós, queridos. Mas ao mesmo tempo, queridos, há uma coisa em Deus que eu acho tremendo, que é justamente a sua misericórdia. E a misericórdia de Deus é algo que vai muito além do teu amor, muito além disso. Eu falo assim, a misericórdia de Deus, ela nos cerca a todos os momentos. E eu falo assim, mesmo numa situação talvez de fraqueza minha, ou sua, eu tenho plena convicção, porque isso já aconteceu comigo, de Deus se apresentar usando o Espírito Santo de Deus, e justamente trazendo ao meu coração esta realidade, falando assim, ei, não retrocede não, você é filho. Queridos, Deus tem planos de bênção sobre as nossas vidas, Deus tem planos de avanço, né, para as nossas vidas, mas esses planos eles serão entregues somente para aqueles que não retrocedem, para aqueles que assumem a figura e o papel de filhos de Deus, para aqueles que são fiéis a Deus. Queridos, mas mesmo no meio de uma dificuldade tua, acredite que a misericórdia de Deus vai tocar a tua vida e Deus vai te lembrar. Agora cabe a você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e não retroceder, ou simplesmente ficar insensível à voz dele e querer se tornar um empregado. Queridos, presta atenção numa coisa. A palavra de Deus, ela diz que quando Maria, agora eu estou falando mãe de Jesus, ela é visitada pelo Espírito Santo de Deus, e por conta disso, ela fica grávida, por uma obra sobrenatural, e havia um plano em cima disso, e era um plano que justamente Deus estava procurando filhos dele para executar esse plano, e ele encontrou ali Maria, e fazia parte desse plano também, José. E a Bíblia relata que quando José ficou sabendo disso, que ela estava grávida, a cabeça dele ficou muito confusa. E de repente surge um plano no coração dele, e novamente eu falo, um plano humano. Um plano que não tinha aprovação de Deus. De novo eu falo, graças a Deus, um plano que não deu certo. E esse plano era o seguinte, ele maquinou na cabeça dele, ele falou assim, olha, eu vou sair sem ninguém ver, e vou sumir. Eu vou sumir, e não vou, né, porque eu fico imaginando na cabeça dele, é minha noiva, eu não fiz nada com ela, e essa menina está grávida, como que eu vou passar essa vergonha de assumir uma mulher grávida, que esse filho não é meu?
E ele toma essa decisão, isso está lá nos evangelhos, está lá em Mateus. Só que, queridos, Deus é tão misericordioso que o Espírito Santo de Deus aparece sobre ele durante um sono. Durante a noite dele, ele estava dormindo. E o Espírito Santo de Deus aparece sobre ele. Na verdade, a Bíblia fala sobre um anjo do Senhor. E esse anjo começa a falar com ele. Quem gosta de anotar, está lá em... Será que eu acho aqui? Mateus 1, capítulo 20. Mateus capítulo 1, versículo 20. E o anjo se apresenta para ele, queridos. E sabe qual que é a primeira palavra que sai da boca do anjo? É a palavra filho. E fala assim, filho de Davi. Porque era a referência que ele tinha. Ele ainda não tinha a referência de Deus. Mas chama ele de filho, filho de Davi. E começa a falar para ele assim, ó. Você não vai fugir. Você vai assumir esta criança. Você vai assumir a sua futura esposa. Porque você faz parte do plano de Deus. E queridos, quando ele ouve esta palavra, filho, ele acorda. E aquele plano que ele tinha fica de lado. E agora ele assume sim Maria como sua esposa. E assume aquele menino, Jesus Cristo, como seu filho. Por isso que ele é reconhecido como pai de Jesus aqui na terra. E queridos, naquele tempo havia algo muito especial sobre a vida, né? Era uma tradição judaica. Que tradição é essa? Isso desde o Antigo Testamento. Era a tradição com que o homem, né, em relação ao seu primogênito, também homem, era a responsabilidade dele de cuidar dessa criança. Era a responsabilidade dele de criar esta criança. Era a responsabilidade do pai gerar o caráter dessa criança, desse menino primogênito, e justamente prepará-lo ele para o ministério. E queridos, José fez isso. José assumiu aquele menino Jesus. E eu falo o seguinte, nós falamos muito de Maria, mas eu falo assim, ó, com toda a convicção, quem preparou Jesus Cristo para o ministério dele foi José. Foi José que gerou a criação naquele menino, no menino Jesus. Claro, guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas como um servo de Deus, porque José era temente a Deus. Mas houve um início de uma suposta desistência. Mas o Espírito Santo, o anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim, não José, você vai assumir essa paternidade. Presta atenção numa coisa, queridos. 2022, ano do avançar. Essa igreja precisa avançar. Essa igreja precisa crescer. Eu falo assim, olha, a gente está aqui em cima, talvez vocês não percebam, mas às vezes a gente olha e de certa forma nós somos muito gratos a Deus por conta desta igreja, muito gratos mesmo, muito grato a Deus pela vida de vocês, mas ao mesmo tempo nos entristece de repente a gente olhar para essas cadeiras e muitas cadeiras vazias. Tudo bem, passamos por dificuldades nesses 2 anos passados, né, por conta de pandemia, por conta de tudo isso, né, essa vida louca aí que a gente passou. Mas eu falo assim, 2022, tempo do avançar. E eu creio, queridos, que Deus tem crescimento para a tua casa. Eu tenho plena convicção que a gente vai voltar a ver esta igreja cheia de gente. E não para nossa satisfação, não para isso, mas sim para nossa alegria, porque sabemos que serão vidas salvas. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, fiquem atentos vocês. Sabe por quê? Porque Deus falou muito forte ao meu coração. Deus nesse ano de 2022, Ele vai procurar por Josés. Josés que assumam a condição de filhos. E essa condição de filhos, queridos, é praticar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Cuidar de vidas. Deus vai aproximar, presta atenção no que eu vou te falar. É para todos. Deus vai aproximar vidas perto de você. Vidas não salvas, vidas talvez desgarradas, mas vidas que precisam de cuidado. Vidas que precisam da necessidade de pessoas assumirem este cuidado. E pode ser que essas pessoas Deus coloca na tua frente e fala assim para você, assume o cuidado. Pode ser que você, né, talvez naquele suposto diálogo de José com o anjo, possa falar assim, mas Deus, não fui eu que gerei isso. Porque eu falo assim, queridos, Deus já me deu pessoas difíceis de cuidar, né? Que eu não tinha, eu falo assim, mas que responsabilidade eu tenho com essa vida, sendo que, né, ela veio toda torta e toda... Só que o Espírito Santo falava assim, assume a paternidade, cuida, é responsabilidade sua, trata do caráter dela. Queridos, fiquem atentos com isso.
Pode ter até um momento que você possa chegar e falar assim, não fui eu que gerei isso. Mas o Espírito Santo de Deus vai chegar para você e vai falar assim para você, assume a paternidade. Queridos, eu falo assim, o papel nosso como cristão aqui na terra não é viver para nós mesmos. É seguir o exemplo de Jesus Cristo. E eu falo assim, o nosso viver aqui é viver pelos outros, sim. Isso daí não é papel de um pastor. Isso daí não é papel de um evangelista. Isso é um papel de todos. De manhã eu trouxe algo, que Deus colocou no meu coração, dizendo o seguinte, em relação à natureza, que os rios, eles não consomem a sua própria água. As árvores produzem frutos, mas elas não consomem os seus próprios frutos. O sol, ele não gera calor para si mesmo. As flores não exalam perfume para si mesmas. Tudo isso que eles produzem é para os outros. E eu falo assim, isso é uma regra da natureza. Deus gerou a natureza dessa forma. E nós fazemos parte dessa natureza. Eu falo assim, queridos, é muita alegria quando Deus transforma a nossa vida, quando Deus abençoa a nossa vida. Mas eu falo assim, para um cristão, a alegria maior é quando a gente vê outras vidas sendo transformadas através da nossa. Que nós cuidamos e nós nos entregamos. E eu falo assim, é isso que Deus espera dos seus filhos, que se entreguem. Agora não se entreguem da mesma forma que Jesus se entregou, porque isso coube a Ele, se entregar naquela cruz, isso não cabe a nós. Mas Jesus nos aguarda como sacrifícios vivos, nos entregando para Ele e fazendo a vontade dEle. Queridos, que privilégio José teve. Eu fico imaginando, é a minha imaginação, de José chegando no céu, e Deus chegando para ele e falando assim para ele assim, José, muito obrigado, porque você cuidou do meu filho. Eu sou pai, queridos. Eu falo assim, quando alguém faz um bem para os meus filhos, ou alguém cuida muito bem dos meus filhos, eu começo a ter um coração muito grato por esta pessoa, muito grato mesmo. Eu falo assim, queridos, quando nós estamos cuidando de pessoas, nós estamos cuidando de filhos de Deus. E queridos, o coração de Deus se alegra com isso. E nós seremos recompensados por isso. Claro que a recompensa é em segundo plano, mas nós seremos recompensados por isso. Queridos, presta atenção numa outra coisa. Glória a Deus. A Bíblia relata de alguns discípulos que depois, quando Jesus morreu, eles mesmos, talvez, eu não sei exatamente o que passou pela cabeça deles, mas eu posso imaginar, que talvez passasse sobre a minha mente também. Jesus tinha acabado de ser crucificado, morreu, foi sepultado. Alguns discípulos ainda não tinham se encontrado com Jesus ressurreto. E alguns discípulos ainda estavam talvez com a mente meio perdida, de tudo aquilo que eles presenciaram. E um deles era Pedro, tudo bem? E a Bíblia relata que Pedro com alguns discípulos voltaram à vida dele antiga, depois que Jesus foi crucificado e morreu. E essa vida antiga eles voltaram a pescar novamente. Isso está lá em João capítulo 21. Eu não sei, volto a falar assim, eu não sei o que passou pela cabeça deles, mas eu posso imaginar algo do tipo, talvez eles conversando e falando o seguinte um para o outro: será que valeu a pena tudo isso que Jesus fez? Será que valeu a pena de Jesus entregar a sua vida? Agora eu não estou falando entregar na cruz, eu estou falando entregar ainda vivo nesta terra, porque Ele abdicou de todas as vontades dEle para fazer a vontade do Pai dEle. Será que valeu a pena Jesus cuidar dessas multidões? Será que valeu a pena Jesus trazer cura sobre estas vidas? Trazer milagres sobre essas vidas? Será que valeu a pena Jesus alimentar essas multidões com milagres? Será que valeu a pena? Porque Jesus fez tudo isso e olha o que aconteceu com Ele. E talvez no coração deles falando assim, olha, se isso aconteceu com Jesus, pode ser que nós sejamos os próximos. E talvez no coração deles falando assim, vamos voltar? E por trás desse voltar, queridos, existe novamente a atitude de retroceder. Mas novamente eu falo da misericórdia de Deus. E a Bíblia relata que Jesus aparece naquela praia, onde eles estavam pescando, e eles estavam longe. E Jesus precisava gritar para eles, para chamar a atenção deles, que Jesus estava ali. E o que sai da boca de Jesus? Será que saiu assim, ei, vocês que estão aí? Será que saiu da boca de Jesus assim, pescadores?
Sabe o que saiu da boca de Jesus? O que vocês acham? Filhos. E aquilo tocou o coração daqueles discípulos, queridos. Eu volto a falar o seguinte, presta atenção. Esta passagem da vida deles, né, pescando a noite inteira e não pescando nada, né, não recolhendo nada do rio, do mar. Isso era a segunda vez que isso estava acontecendo com a presença de Jesus. A primeira vez foi lá no início do ministério de Jesus, quando Jesus teve o primeiro encontro com eles, com Pedro, né, João, Tiago, que eles pescaram, tentaram pescar a noite inteira, não pegaram nada, e Jesus se apresenta a eles e fala assim, e começa um diálogo, e vocês não pescaram nada, não, mas joga de novo, né? Tenta de novo, e eles numa atitude de dúvida, começaram a questionar Jesus, falaram assim, não Jesus, a gente pescou a noite inteira, não pegamos nada, como assim, não vai? E numa situação de dúvida, começaram a debater com Jesus, mas claro, de Jesus insistir, eles atenderam e foram lá pescar, e Jesus respondeu a esta pescaria. Eu estou falando lá atrás, mas agora nesse contexto aqui, queridos, quando Jesus apresenta para eles e declara esta palavra, filhos, não há diálogo, não há discussão, não há dúvida. Se você ler lá em João 21, Jesus chega para eles, chama de filhos, e logo em seguida ele dá o direcionamento, lancem a rede do lado direito. Queridos, esses discípulos, eles atenderam de prontidão, sem dúvida, sem discutir, e mais uma vez o milagre de Jesus Cristo aconteceu. E queridos, o momento seguinte da vida desses discípulos, sabe qual foi? Deles se tornarem agora apóstolos, deles serem base da igreja cristã, formada ali em Atos, e de novo, em cima de uma situação onde eles assumiram a condição de serem chamados filhos. Para terminar, Jesus um pouco antes de ir para aquela cruz, Jesus ele vai para o Getsemane, buscar o pai dele em oração. Ele convida alguns discípulos para ir com ele. A Bíblia relata nos evangelhos que Jesus vai para o Getsemane e assim, no coração dele gera assim, muita angústia, muita tristeza. Jesus recebe sobre a vida dele um peso. A Bíblia fala assim que o peso foi tão grande que a Bíblia relata que Jesus nesse momento começa a suar gotas de sangue por tudo aquilo que ele estava sentindo. E Jesus, na oração dele, por 3 vezes, ele declara para o pai dele assim, primeiro, ele chama Deus de pai novamente, mas ele declara assim, pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Pai, se possível for, afasta de mim isso que eu tenho que passar. E queridos, muitos interpretam esta passagem da Bíblia e da vida de Jesus como que o plano de salvação nesse momento correu um risco. Eles interpretam que Jesus nesse momento, por pouco, não retrocedeu. Queridos, mas quando Jesus se apresenta para o pai dele e faz essa declaração, pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E de novo eu vou repetir, ele fez isso por 3 vezes. Ou seja, ele insistiu. Sabe o que Deus respondeu para ele? Antes que vocês falem alguma coisa, eu vou responder. Deus não respondeu nada. E sabe por que Deus não respondeu nada? Porque o plano de salvação nunca correu risco nenhum nas mãos de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus em todo momento, ele tinha convicção de quem era, de quem ele era. E ele sabia que ele era filho. E queridos, essas palavras que Jesus levantou em oração para o pai dele, é simplesmente porque Jesus sabia exatamente o que ele ia sofrer na cruz. E naquela cruz ele receberia sobre ele todo o peso do pecado da humanidade. Ele sabia que não seria fácil. E foi um pedido de falar assim, Deus me ajuda. Eu vou passar por isso, mas me ajuda. E sabe quando Jesus volta daquela oração, e sabe as primeiras palavras que ele relata para os discípulos dele que estavam dormindo? Jesus acorda os discípulos dele, e pela convicção que Jesus tinha no coração dele, porque jamais ele esqueceu que ele era um filho de Deus, ele olha para aqueles discípulos e faz a seguinte declaração: vamos levantar, porque o Filho do Homem está pronto para ser entregue. E quando na Bíblia fala assim, Filho do Homem, queridos, quando você lê lá, vê que este homem está em letra maiúscula.
E esse homem está relacionado a Deus, e o filho é ele. E queridos, eu posso falar uma coisa para vocês também, nós também somos filhos do homem. Aquele que está lá em cima no céu, Senhor Deus, queridos, nos cuidando, nos contemplando. E Senhor, e queridos, presta atenção, e jamais, jamais Ele vai nos abandonar. Como em todo o plano da salvação, Deus estava no controle de todos os momentos. Eu sou filho do homem, queridos. E que você também tenha essa convicção. Você pode repetir isso agora, não agora para o teu irmão do lado, mas para você mesmo, perante Deus, assumindo essa condição. Queridos, será que a gente pode repetir isso? Fala assim, ó, eu sou filho do homem. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Uma coisa que o apóstolo trouxe também nesses últimos dias para nós, nesse tempo de avançar, é justamente as oportunidades que Deus vai trazer na nossa frente. E o recado foi muito claro, fiquem atentos e aproveitem as oportunidades que Deus vai colocar na frente de vocês. Isso faz parte do processo de avançar. Mas novamente eu falo assim, às vezes a gente cria uma expectativa em cima dessas oportunidades, e nós temos muita facilidade de levar isso para o natural. Então de repente a gente pode pensar assim, não, essas oportunidades talvez, sei lá, vai ser um emprego novo, vai ser uma nova promoção, né, onde eu trabalho, vai ser um aumento de salário, vai ser um carro novo, vai ser uma casa nova. Para aqueles que são solteiros, né, talvez Deus vai me trazer um relacionamento novo, sei lá. E a gente cria expectativa nessa linha. E eu falo assim, Deus é poderoso sim para trazer tudo isso que a gente espera, tudo isso. Mas queridos, e as expectativas em relação aos planos espirituais? Como fica esses? E novamente eu falo, queridos, e afirmo, Deus vai trazer sobre a tua vida oportunidades espirituais. Deus vai trazer sobre a tua vida ministérios. Deus vai trazer sobre a tua vida dons. E queridos, uma coisa que eu falo para vocês, assumam qualquer tipo de responsabilidade que Deus trouxer sobre a tua vida. Mesmo você achando que é incapaz. Eu falo assim, olha, quantas vezes, e agora eu estou falando de mim, quantas vezes eu assumi oportunidades que Deus trouxe, tremendo na base, até de chegar para Deus e falar assim, Deus, eu não tenho condições de exercer isso. Mas Deus falava assim, assume que eu vou estar com você. Eu falo assim, ó, pensa que é fácil receber um contato do apóstolo e falar assim, você prega domingo? Dá vontade de fugir, queridos. Só que eu falo assim, naquele momento Deus falou para mim, falou assim, ó, olha a oportunidade que Deus está te dando. Assume. E eu falo assim, a mesma coisa para vocês, assumam, queridos. E para concluir, esse é o ano do avançar. E eu posso viver neste ano, queridos, como um empregado. Ou eu posso viver esse ano como um filho de Deus. Sabe o que é viver como empregado? Viver com empregado, eu falo assim, queridos, eu já fui empregado e eu tenho contatos com empregados. Sabe o que mais eles fazem? Eu procuro não fazer, tá bom? Mas sabe o que mais eles fazem? Eles reclamam de tudo. Parece que eles levam uma vida frustrada. Eles falam assim, ó, eu não sou reconhecido, o meu salário é baixo, eu mereço coisa melhor. A vida deles é reclamar. Reclama do patrão, reclama das ordens do patrão, reclama de tudo. E eu falo assim, olha, é decisão minha. Eu posso passar esse ano de 2022 dessa forma. Novamente eu falo, talvez com uma vida frustrada, reclamando de tudo, reclamando dos meus líderes, reclamando do que Deus tem para mim, reclamando talvez que eu não seja reconhecido, reclamando que talvez eu merecesse coisa melhor. Agora, queridos, eu posso passar esse 2022 na posição de filhos. E o que é passar na posição de filhos? Filhos é aquele que usufrui de tudo que o pai tem. Sabe aquilo que foi proposto lá na parábola do filho pródigo? Falou assim, que o pai chegou para ele e falou assim, olha, eu não te assumo como empregado, se você quiser como filho. E ao mesmo tempo ele fala assim, olha, tudo que eu tenho vai ser seu. E a resposta, queridos, que aquele pai da parábola do filho pródigo traz, é justamente aquela resposta que aquele pai trouxe
para aquele segundo filho. Lembra do segundo filho? Aquele que não saiu da presença do pai. Só que quando o primeiro filho voltou, né, de todo aquele, né, daquela vida maluca que ele teve, né, desperdiçando tudo do pai dele, a cabeça dele também ficou meio confusa. Ele chegou para o pai dele e foi questionar. Ele falou assim: pai, e aí? Ele apronta tudo isso e o senhor faz festa para ele, e para mim o senhor nunca fez festa? E ele dá uma resposta, queridos, que eu falo assim, é uma resposta que apesar dele dar para um, essa resposta serviu para os dois. E essa resposta também serve para nós. Essa resposta está lá em Lucas 15, capítulo 31, que diz o seguinte: ele lhes disse: filho, novamente, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Queridos, quando eu posso passar esse 2022 como filhos de Deus, nunca saindo da presença de Deus, nunca saindo debaixo da direção de Deus. E eu falo assim, se eu me permitir entrar nessa situação e assumir esse papel, eu vou falar assim: olha, tudo que tem de Deus vai fazer parte da minha vida, o reino dele vai fazer parte da minha vida. Presta atenção numa coisa, às vezes a gente olha para Deus e talvez venham uns pensamentos, pode vir uns pensamentos na nossa vida pensando o seguinte: olha, Deus é aquele Deus que já executou tudo que precisava executar. Deus já criou o mundo, e a gente está falando lá do Gênesis. Deus já mandou o Filho dele aqui na terra, a gente está falando de Jesus Cristo. O plano da salvação já foi exercido, hoje nós temos a certeza da nossa salvação. Deus já preparou os céus para nós ir lá morar, e agora Ele está sentado num trono, somente contemplando, esperando o momento certo de vir buscar a igreja dele novamente. E eu vou falar assim uma coisa para vocês: eu não creio nesse Deus. Eu não creio num Deus que fica sentado o tempo todo num trono, fazendo absolutamente nada. Eu creio num Deus ativo. Eu creio num Deus criativo. Eu creio num Deus que a palavra de Deus diz que Ele não dorme, Ele não descansa. É um Deus que Ele é impulsionado a todo momento a gerar planos e projetos de avanço. Só que de novo eu falo, ao mesmo tempo que Ele gera esses planos, Ele precisa de filhos deles, para Ele entregar esses planos e falar assim: executa esse plano. E eu falo assim: eu quero ser esse filho. E eu espero que a igreja também deseje isso, de fazer parte dos planos de Deus. E eu falo assim: olha, quando a gente faz parte do plano de Deus, o próprio Deus é uma parte integrante direta deste plano. A presença de Deus vai ser constante na nossa vida. E se Ele avançar, eu avanço junto como filho. Queridos, Deus tem tantas coisas para nossas vidas. Deus tem tantas surpresas, tantos projetos. Mas eu falo para a igreja assim: queridos, assumam essa posição de filhos. Vocês não são empregados. Alguém de vocês pode falar assim, espera um pouquinho, pastor, tem uma coisa que eu não estou entendendo. A Bíblia nos ensina a ser servos. E realmente a Bíblia nos ensina a ser servos. Mas servos, queridos, é totalmente diferente do empregado. O empregado, ele espera a recompensa. E se a recompensa não vir, ele para. Se a recompensa não vir, ele faz greve. Se a recompensa do patrão não vir, ele abandona o patrão. Empregado, ele é empregado somente num período de tempo. Depois ele não é mais. Agora servo, querido, servo não abandona. Servo não espera nada em troca. Servo não é motivado pelas recompensas. E servo é servo 24 horas por dia, a todo momento. Então, queridos, sim, a Bíblia ensina a sermos servos. Mas antes de servos, queridos, assuma essa posição. Você é filho. Você é filha de Deus. E uma coisa eu vou falar para vocês. Da mesma forma que aquele pai da parábola do filho pródigo não aceitou receber aquele menino como empregado, eu vou falar uma coisa para vocês também. Tem situações que Deus também não aceita. Deus, Ele cuida de nós, queridos, mas Ele espera que nós assumamos essa posição. A posição de sermos chamados filhos de Deus.